Uma em cada 7 mulheres brasileiras já fez aborto. Isso representa 5 milhões de mulheres, o equivalente à população de uma grande capital brasileira. Essas mulheres têm média de 8 anos de escolaridade, são casadas, vão à igreja e vivem em grandes cidades como eu, você, nossas amigas, nossas filhas. O aborto clandestino em nosso país provoca 602 internações diárias por infecção, 25% dos casos de esterilidade e 9% dos óbitos maternos, a terceira maior causa para morte materna no Brasil. Criminalização de mulheres e mortes pela interrupção da gravidez certamente não são a solução do problema. A maternidade é plenamente humana quando resulta de uma escolha ética e não de uma imposição genética. O direito de escolha é fundamental para que as mulheres possam decidir sobre suas vidas com autonomia e sem coerção. Dos 19 a 20 milhões de abortos praticados em todo o mundo, 97% são realizados em países pobres ou em desenvolvimento, onde a prática é criminalizada. Solidão, dor e morte não são divididos com homens, hospitais, mídia ou Estado. Essa conta fica para as mulheres, sobretudo pobres e negras. O Estado democrático, laico, deve garantir meios para que as mulheres possam decidir quando, como e com quem ter filhos. Isso significa para aquelas que desejam manter uma gravidez pré-natal e licença maternidade. Para as que desejam interromper uma gravidez, saúde plena e serviços humanizados, além de planejamento familiar, educação, emprego e trabalho decente, vida digna e cidadania para todas. Somos mais de 97 milhões de mulheres no país. No entanto, 537 homens e só 56 mulheres criam leis sobre o nosso corpo. Apenas algumas propostas tramitam no Congresso visando garantir o direito de escolha e direitos sexuais e reprodutivos da mulher, enquanto dezenas visam retroceder em seus direitos já adquiridos. É no Congresso Nacional que absurdos como bolsa estupro ou cadastro obrigatório da gravidez podem se tornar realidade. Por isso, informe-se, questione, haja por todas nós. Em termos de direitos individuais, o aborto tem séculos de polêmica. Na antiguidade, ele era basicamente uma questão de mulheres, assim como estar grávida ou parir. O feto era considerado um apêndice do corpo da mãe, quase como uma parte de suas vísceras. Quem compara pela primeira vez o aborto com o homicídio é, adivinharam? O cristianismo. A norma que castiga a mãe que aborta se mantém até os anos 70, quando começa a ceder diante do avanço dos movimentos feministas e sua reivindicação no direito da mulher em decidir o que fazer com seu corpo. Os primeiros países a buscar formas de descriminalizar o aborto foram os desenvolvidos, e atualmente o castigo só sobrevive fundamentalmente nas atrasadas regiões do terceiro mundo. Casualidade? O aborto está proibido pelo nosso Código Penal desde 1940.
Atualmente existem vários projetos que tendem a mudar isso. Eles têm duas características. A maioria é apresentado por mulheres e nunca são aceitos. Muito mais do que uma questão religiosa, aborto é um problema de saúde pública, né? Uma mulher perde a vida a cada 2 dias no Brasil em abortos mal sucedidos. Isso acontece principalmente com pessoas carentes, com jovens carentes. E hoje a gente vai conhecer a história de uma delas. Adriana tinha 26 anos quando ficou grávida de um homem comprometido. Ela escondeu a barriga de sua família enquanto pôde. Foi incentivada pelo companheiro a praticar o aborto em uma clínica clandestina e acabou perdendo a vida junto com a do seu bebê. Quanto tempo durou essa gravidez aí? 4 meses. 4 meses. E ninguém da família ficou... Porque ela era magrinha, ela tinha um corpinho bonitinho, ela era magrinha, então, e usava... Parecia barriga. Umas blusas largas como essa, e engana um pouquinho a gente, né? Como vocês ficaram sabendo da história da gravidez? Eu soube através de um telefonema do namorado dela. Ele ligou pra mim, pedindo, pelo amor de Deus, para mim ir no hospital tal, porque a Adriana estava com uma complicação. E na ligação, ele dizia que era algo sobre apendicite, coisa e tal, e eu reparei que tinha uma coisa de errado. E foi a primeira vez que eu soube, aí foi eu partir direto pro hospital para saber. Chegamos lá, ela já tinha feito a chamada curetagem, né? Aí ali, o médico começou a conversar com a gente, e eu chamei uma amiga minha chamada Ana Lúcia, que participou de tudo com a gente ali. Teve um momento que o médico pediu para mim sair para ficar só a Ana Lúcia, mulher, com ela, para ver se ela confessava. E ela confessou. Eu estou aqui com a Ana Lúcia. A Ana Lúcia era uma amiga da Adriana, né, Ana Lúcia? Que foi para quem ela confessou que estava grávida e que tinha também feito aborto. Você chegou no hospital de Belford Roxo, o que você viu? Eu e o Ricardo entramos no quarto para conversar com ela. Aí entramos no quarto, ela estava deitada, estava bem, ainda estava rindo. Aí o Ricardo foi embora e eu fiquei. Quando o Ricardo saiu, ela começou a chorar. Aí eu falei, o que foi, Adriana? Promete que você não vai contar pro Guido? Aí eu falei, prometo sim. Aí ela foi e falou assim, não, o Clébio me levou para fazer um aborto. Aí eu falei, aonde? Ela falou assim, Nova Aurora. Eu perguntei para ela, quanto que foi? Ela falou, R$400. Eu dei 200 e ele deu 200. Ela me injetou um líquido na veia, mandou eu abrir as pernas e ela com uma seringa grande, ela me injetou um remédio. Injetou um remédio na seringa, na genitália, na vagina. Ela falou, daí eu apaguei, não vi mais nada. Nisso o médico entrou. E aí, ela falou com você? Eu falei, ela contou, doutor, mas tudo que ela me contou, ela vai contar tudo pro senhor de novo. Aí ela foi, contou pro médico e falou, olha só, eu já sabia. Só que eu vou ter que abrir a barriga dela de novo porque tá dando um líquido na barriga dela, entendeu? E ela vai ter que fazer tipo uma cesariana. Quando terminou a cirurgia, o médico mandou chamar a gente, mandou chamar eu e a tia. Aí ele falou, olha só, pela minha experiência, o que foi introduzido nessa garota ou foi chumbinho ou foi formol. Chumbinho ou formol, é isso? O aborto clandestino é a terceira causa de morte materna no país, mas poucas delas são registradas pelo Ministério da Saúde, apenas 250 por ano. Se levarmos em conta que muitas das vítimas não admitem ter abortado e são internadas com outras complicações, esse número tende a ser muito maior. Por isso tem muitas pessoas que têm a certeza que legalizando e controlando essa atividade, muitas vidas podem ser salvas. Rogério, eu queria conversar contigo sobre uma questão bastante polêmica ainda no Brasil, que é o aborto. Qual a sua posição sobre isso? Não, eu sou totalmente a favor da legalização do aborto e da mulher decidir sobre a sua vida. No Brasil, isso é muito polêmico, porque a sociedade não encara, de fato, né, um tema que diz respeito a todas, e não só as mulheres. Né? A questão da liberdade individual de cada um. Decidir o que quer da sua vida. Se está preparada para ter um filho naquele momento, se não está, né? Porque o aborto, ele acontece na vida de todas as mulheres, ou uma que você conhece, ou uma prima. Todo mundo conhece uma mulher que já fez um aborto. Então eu sou militante de que a sociedade discuta e resolva esse problema gravíssimo, né? Que é a criminalização das mulheres que praticam o aborto. Que é vida, que é um assassinato, né? E não é. A gente sabe que é um conjunto de células, porque a gente não defende o aborto até 9 meses de gravidez. A gente defende o aborto dentro de um
um período que ainda é um zigoto, que ainda não é um bebê. Bebê é depois que nasce. Seria qual o período da gestação? Até a 20ª semana de gravidez, né? Existem alguns projetos que a gente ainda... Eu sou contra a que se mate uma vida em desenvolvimento. A partir de que momento é considerado vida? Começa com a união do espermatozoide e do óvulo, não sou eu que digo. A partir do momento da concepção... Começa uma nova vida. Mesmo que seja um embrião. Mesmo que seja um embrião. Se não fosse vivo, por que abortar? Ele ia morrer. É porque é vivo desde o começo. E se deixar crescer, vai chegar aos 9 meses, não é? Quando alguém aborta e quando a gente prioriza a liberdade da mulher ou de qualquer pessoa, sem considerar a outra e sem considerar o meio, você está desprezando o outro. O aborto é uma liberdade individual? Eu acho que o aborto não se justifica em qualquer situação. Não se justifica? Somente no caso de salvar a vida da mãe. Eu acho que a vida é uma corrente, entendeu? Então você não pode acabar com a vida de ninguém, nem mesmo de um ser humano que está dentro de você. Eu acho que isso é a escolha de cada um. Como casar com alguém do mesmo sexo ou do sexo contrário também é a escolha de cada um. Eu acho que a sociedade não tem que regular isso. Eu sou a favor em relação ao estudo que saiu disso. Questão financeira não é motivo para aborto, nem para doar e nem para abandonar. Má formação. Hoje meu filho é perfeito. Eu tenho uma filha de 15 anos e um filho de vai fazer 8 anos. São perfeitos hoje. E amanhã? Quem me garante? Uma doença, um acidente. Eu penso que numa má formação, se o destino e Deus permitir que aquela vida venha para você, vai ser uma criança especial na sua vida, porque assim Deus capacitou e eu acredito que você tem condição de criar, que assim seja. Nem se não foi estuprado ou não, eu não concordo. Mas você, de jeito nenhum, em qualquer situação... Aborto é uma vida que tá matando. Você pode ter 1 milhão de motivos, não tem dinheiro, não interessa, cara. Você tem que ter a sua criança, tem que fazer, tem que cuidar, tem que correr atrás, né? Você fez, é seu. Você não pode jogar fora. Eu realmente sou conflitada. Sou católica, tudo, quer dizer, ao mesmo tempo acho que, olha, eu preciso mais de 30 anos de análise. A coisa que eu mais ouço falar. Engravidei, e agora? E agora você vai assumir. Você foi mulher o bastante para fazer o filho. Agora você vai ser mulher o bastante para assumir o filho. Vou falar melhor ainda. Você foi mulher o bastante para abrir as perninhas, né? Agora você vai ser mulher o bastante para assumir o filho. Não é só você não, o homem que concedeu o espermatozoide também. E se ele não quiser cuidar da criança, paga pensão. E se ele não quiser pagar pensão, vai pra cadeia. Se ele não tiver dinheiro pra pagar pensão, a avó paga pensão. Eu acho que eu vou abortar. Abortar? Abortar, eu vou abortar a tua cabeça. Porque o cérebro eu já sei que você não tem mais. Eu sou completamente contra o aborto. O único aborto que eu não sou contra é o que já tem perante a lei. E se você foi violentada sexualmente, aí você tem o direito de abortar. Ou então você tá passando por um risco de vida. Então tá, vai lá e aborta. Agora, eu não queria ter o filho, vou abortar? Tenha santa paciência. Outra coisa que eu tô cansada é de ver aquele programa Grávida aos 16. Aí aparece a menininha lá, falando: estou com medo. Na hora de abrir as perninhas você não teve medo, né? Porque o ser humano é incrível. Na hora de estudar todo mundo precisa ensinar. Agora na hora de fazer bosta, ninguém precisa ensinar, né? Outra coisa muito comum no ser humano é colocar a culpa nos outros. Ele coloca a culpa em tudo. Foi culpa dele, ele que não usou camisinha. Foi culpa dela, mano. Ela não tomou aquele remedinho lá e aconteceu. Tá bom, foi culpa do demônio, ele me tentou. Assuma a sua culpa. E outra coisa... Começar sobre os argumentos inválidos. Eu vejo muito assim, pessoas falando: eu sou contra o aborto, exceto estupro. Mas essa pessoa fala assim: como assim? Você vai abortar uma vida dentro de você, uma vida inocente? Meu Deus, como assim? Deus castiga, tá na Bíblia, não pode aborto. É um crime que você está fazendo, matando o inocente. Exceto quando a mulher é estuprada.
porque a mulher estuprada eu sou a favor. Eu queria entender a lógica dessas pessoas. Se você pensa assim, eu vou deixar aqui uma coisa pra você pensar sobre. Uma criança inocente, uma criança entre aspas, porque eu não considero uma criança, vamos ver ao decorrer do vídeo, ela deixou de ser inocente porque o pai dela é um estuprador? Se você pensar bem, não tem muita diferença. Se eu engravidei do meu namorado e quero abortar, essa criança, ela é inocente. Ela é vítima da irresponsabilidade minha e do meu namorado. Mas se eu for estuprada, é a consequência da minha sociedade, que não me dá segurança, que não me dá nada. Mas essa criança virou um estuprador, ela continua não sendo uma criança, sabe? Ela não é inocente, ela não é uma vida pra você. Você é contra o aborto, exceto em estupros, melhor você pensar mais nisso, porque isso pra mim é totalmente inválido. A criança, quando a mulher é estuprada, ela continua sendo inocente, ela continua sendo vítima. E quando a pessoa tem por irresponsabilidade, a criança é inocente. Isso é só uma desculpa pra você culpar a mulher que por uma noite teve descuido e tal. Isso pra mim não adianta, sabe? Você vai punir uma mulher e também para um homem, mas eu vou falar mais da mulher aqui, porque realmente quem se fode mais é a mulher. O porquê eu sou a favor do aborto. Eu não quero tentar convencer você a ser a favor do aborto, porque na minha família a maioria é a favor do aborto, mas a maioria não faria o aborto, tanto que não fizeram. Sei lá, eu tenho parentes muito próximos de mim que falam, poxa, eu sou a favor do aborto, mas eu não faria. Então, não necessariamente você ser a favor do aborto, você vai abortar. E não é porque o aborto vai ser legalizado que todo mundo vai abortar. Não é assim. Tem pessoas que não abortariam pela religião, e olha que tem muito religioso aqui no Brasil, então, né, não abortariam por causa da religião, e porque, sinceramente, não querem abortar. A pessoa engravida e fala, cara, eu não acho legal abortar, não vou abortar. Mas esse tipo de pessoa não podia ser contra as pessoas que querem abortar. O Estado obriga a mulher a ter um filho. Você obriga moralmente uma mulher a ter um filho. Gente, isso é uma puta de uma hipocrisia, porque você só vai se preocupar com esse filho quando tá na barriga da mãe. Você adora ficar fiscalizando a buceta e o útero dos outros, mas quando esse filho nasce você não quer saber. Você vai dar dinheiro pra ele na rua e falar, olha só, vagabunda aqui, ó, olha a flanelinha vagabunda, olha só a criança vagabunda. É isso que você vai fazer. Então deixa de hipocrisia, você não liga pra esse útero, não vem dizer que você é a favor da vida, que você é a favor de nada disso. Pensando, a Natasha, ela é feminista, por isso que ela é a favor do aborto. Não, quando eu me tornei feminista, eu não me tornei tudo que tem no feminismo. Eu sempre fui a favor do feminismo, sem conhecer ele. Aos 12 anos de idade eu falei isso pra minha mãe. Eu tava vendo essas paradas, fecharam clínica de aborto e tal, e eu perguntei pra minha mãe o que era um aborto, ela me explicou. E eu fiquei, nossa, por que eu brigo as mulheres a terem filhos? Eu sempre fui uma criança que nunca gostei de bebês, nunca gostei de crianças, e eu criança, né? E também, eu nunca quis ser mãe, eu nunca brinquei com aquelas bonecas de vamos brincar de mãe. Eu nunca brinquei disso, apesar das mães darem isso para suas filhas, para elas terem um instinto maternal. Eu nunca brinquei, nunca gostei disso. Então, pra mim, o fato de você obrigar uma mulher a ter um filho era um fato tipo, what? Como assim? Tipo, como assim você vai obrigar uma mulher a gestar um filho? E é exatamente o exemplo que o Pílula falou no vídeo dele. Vocês devem conhecer quem é o Pílula, mas eu vou deixar o link do vídeo que ele falou isso. A mulher, eu acho que ele falou mais ou menos assim, que a mulher é como se fosse um hotel, a casa da mulher, e ela que vai decidir se ela vai querer aquele inquilino ou não. A decisão é da mulher. Mesmo que seu marido fale, olha, eu quero que você tenha um filho. A mulher é quem decide se ela vai ter ou não. Isso, tipo, cara, quem vai engravidar, quem vai ficar gorda lá, imensa, não vai ser você, sabe? Não vai ser você que vai ser apontada na rua. Então, a mulher quem decide se ela vai interromper a gestação ou não. Sabe, até o Conselho Nacional de Medicina já permitiu o aborto até os 3 meses, que é onde eu também permito. 3 meses, pra mim, é o máximo e o ideal pra você fazer o aborto. Por quê, gente? O Conselho Nacional de Medicina, eu vi algumas reportagens e alguns textos, eu vou deixar aqui embaixo para vocês queiram ler também. Até os 3 meses, risco de morte da mãe, o fato também é que até os 3 meses ele está construindo o seu sistema nervoso. A morte no Brasil, ela não é por seu coração tá batendo, tá, querida? A pessoa fica, ai, mas a criança tá com o coração batendo. Legal, ela tem uma morte cerebral, ela não tá viva, ela não tem consciência, é só o corpo que está vivo. Não vai sentir dor, você não sente nada, você não tem sentimento, você não é nada. Então quando isso acontece, normalmente a pessoa é considerada morta. Então, pra mim, não é nada mais válido que a pessoa só vai ser considerada uma pessoa viva assim que ela tiver esse sistema. Se ela pode ter coração, gente, ela pode estar construindo o cérebro dela, mas ela não sente dor, não tem sentimentos, ela não nem tem ideia de que ela é uma pessoa ainda. Então isso pra mim não é vida. Não tem um estudo que confirme isso, tá? Ainda tem esses estudos, a religião atrapalha muito isso e até onde eu saiba, pelo menos aqui no Brasil, não sei no exterior, ninguém tem ideia de quando a vida começa realmente.
Apesar de ter muitos biólogos que já também são, como eu falei, acreditam nisso quando os nervos estão sendo criados, o sistema neurológico dele está sendo criado. Então, pra mim, obrigar uma mulher a ter um filho, parece que a opinião dela não vale de nada. E muita gente fala, eu quero que as mulheres que fazem aborto morram. Cara, sinceramente, era você que disse que era a favor da vida? Eu não sei, era você? É você que disse que era a favor da vida? Então, além desse fato também, é que no Brasil, muitas mulheres morrem de abortos clandestino, gente. É muito grande. Então, assim, ai, eu sou a favor da vida. Beleza, morre o feto e a mulher. Ó, que lindo. Eu vou deixar aqui um vídeo que explica exatamente isso e suas estatísticas. Eu não quero entrar nesse detalhe, nesse vídeo, porque todo mundo já fala nele, já meio clichê falar dele também. Mas eu vou deixar um vídeo. Gente, o vídeo é curtinho e explica como funciona o aborto e quantas mulheres morrem. Outra coisa também que já é comprovado, gente, que a pessoa não vai deixar de fazer um aborto porque é proibido. A maioria faz o aborto clandestino e acabam se fudendo, como no caso da menina do Rio de Janeiro, que ela foi fazer um aborto em Campo Grande, não acharam o corpo dela até agora. É isso que acontece, essa é a realidade. Morte de milhões de mulheres, porque o Estado que é omisso, né? É engraçado falar isso. O Estado que não dá educação, que não dá saúde, que não dá porra nenhuma pra mulher, quer obrigar ela a ter um filho. E agora, uma das perguntas que eu recebi é, Natasha, você faria um aborto? Então, gente, eu vou linkar esse vídeo agora com a minha prevenção e um pouco da minha intimidade com vocês. Porque eu sou sim a favor do aborto, mas eu sou extremamente responsável com prevenção. E eu acho que isso deve ser levado a sério. O aborto, para ser legalizado, teria que vir uma campanha grande, vacinas, de contraceptivos, muito grande. Você deve falar, ai, mas todo mundo fala da camisinha. Ai, mas todo mundo... Eu acho que, beleza, é muito legal falar da camisinha, mas eu acho que a gente devia falar dos anticoncepcionais e das vacinas, gente. Pois é, existem vacinas para não engravidar. Se você tem um problema como anticoncepcionais de, eu esqueço de tomar, você pode tomar essa vacina, tem de um mês mensalmente, você toma uma vez por mês, ou cada 3 meses. Ela é bem forte, porque até se você parar de tomar vacina, você pode ter dificuldade para engravidar depois, porque ela é no sangue, né? Então a parada fica lá. Mas... Você é contra ou a favor do aborto? Contra. 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 Totalmente contra. Você conhece alguém que já fez aborto? Diversas. Conheço. 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 Várias pessoas. Essa pessoa deveria ser presa? Eu decidi conquistar a liberdade de usar minissaia. Eu decidi com quem me casar. Eu decidi usar pílula. Eu decidi conquistar meu espaço no trabalho para não ser mais discriminada. Eu decidi pelo voto quem seria o presidente do Brasil. Será que eu não posso decidir o que fazer com o meu corpo? Aborto. Porque toda mulher sempre é capaz de decidir sobre o que é importante. Você é contra ou a favor do aborto? Eu sou a favor. Podem me condenar. Mas eu acho muito melhor você pegar e arrancar uma criança do que você ter um filho que você não vai cuidar direito, um filho indesejado, algo desse gênero, e deixar mais um largado no mundo. E principalmente em casos de estupro. Hoje o aborto, como elas são vistas pela sociedade? São vistas como criminosas. E elas se sentem como criminosas? A grande maioria não se sente criminosa, mas tem muito medo. Tá desamparada pelo Estado, porque é crime. Ela tem muitas dificuldades de conversar com alguém, porque não sabe como vai ser julgada. E geralmente os homens correm, né? Julgar se você quer ter ou não ter um filho. Isso é óbvio que é uma coisa de uma liberdade individual. Você não pode ter o Estado, pessoas dizem, você vai ter que tirar, não vai ter que tirar. Eu acho que o Estado deveria te eximir-se disso e de favorecer isso como um problema de saúde, porque, pelo amor de Deus, parece-me que quando a gente entra nessa questão, entre a favor do aborto e contra o aborto, parece que as pessoas que são a favor do aborto querem matar criancinhas. Oba, tem mais um cara aqui pra gente abortar. Não é isso, não. Todo mundo odeia abortar. Eu namorei um monte de garotas e tive que entrar, graças a Deus, pelo menos eu fiquei do lado. E eu penso assim, imagina se eu tivesse tido uns 4, 5 filhos agora. O que eu ia fazer da minha vida? Minha vida ter mudado completamente, não tinha que ter conseguido nem ser baterista, nem nada, porque não ia mudar completamente. Você pensou e repensou quando você teve que viver isso? Foi muito duro. Como foi isso? Eu tive, foram 3 vezes que aconteceu. E todas as 3 vezes foram fruto de um drama pessoal muito forte, é duro, ninguém acha divertido uma coisa dessas. Agora, você pensa bem, se acontece, eu era virgem, aí a primeira transa que eu fiz,
tanto eu como minha namorada, a gente engravidou. Isso acontece toda hora. O aborto é uma violência ao corpo. Nenhuma mulher vai querer praticar um aborto a cada semana. Que loucura é essa? Usar esse tipo de argumento. O aborto é praticado vulnerabilizando as mulheres exatamente porque o Estado sempre foi negligente em garantir os direitos das pessoas. Hoje a gente vive um problema de saúde pública. O número de mulheres que praticam aborto clandestinamente é enorme. Essas mulheres estão morrendo. Essas mulheres não podem ser criminalizadas, tratadas como criminosas simplesmente, porque é uma questão complexa social que envolve questão de pobreza, né, de classe. De distribuição de renda, de falta de acesso à educação de qualidade, de informação. Então, a gente não pode tratar as coisas em termos religiosos, de proibição. Isso tem que ser encarado. Encarado como uma questão de saúde pública, encarado como uma questão de direito da mulher sobre o seu corpo. A gente não defende só a legalização do aborto. A gente defende a legalização do aborto, mas a gente defende um planejamento familiar. A gente defende que a mulher tenha acesso a todos os métodos. Mas acesso de verdade, não é só na lei escrito. É que aquela mulher que mora lá no subúrbio do Rio, de São Paulo, no interior de Pernambuco, da Paraíba, ela tem acesso a todos os métodos. O método que ela decidir para evitar filho. Que ela possa fazer sexo, sentir prazer, sem o medo de uma gravidez indesejada, porque não tem acesso aos métodos, ou porque não conhece os métodos.